bíblico é terrível. Vá. Vai ser base desse vídeo. Nunca. O negócio vai ser feio. Imagine que é apenas mais um dia comum na sua vida. Você acorda quando o despertador toca, toma seu café da manhã, escova os dentes e, como sempre, segue para o seu trabalho. Os NPCs, a Matrix. Tudo parece absolutamente normal. Até que... O olhar da Sucubus. Ao invés do silêncio absoluto da morte, você desperta em outra dimensão. Um lugar estranho, diferente de tudo o que você já viu. E de alguma forma você simplesmente sabe: este será o seu lar pelo resto da eternidade. Só dá os baratosos só. O inferno bíblico é simplesmente um dos conceitos mais Salve, assustadores Bimbola! apresentados na história humana. A tortura, nessa existência, por mais cruel que seja, termina quando o corpo se apaga. O luto, por mais insuportável que pareça, se dilui lentamente com o tempo. Mas o inferno não conhece esses limites. Aqui não existe o alívio da morte, nem a misericórdia do esquecimento. Os gritos não cessam. Eles ecoam, se misturam, formam um coral grotesco de desespero. E a pior parte é a lucidez, a consciência absoluta de que não existe saída. Você ficará ali não por 100 anos, não por 1 milhão de anos, não por 1 trilhão, mas sim para sempre. Bom, pelo menos essa é a visão tradicional que temos deste local. Mas seria realmente isso que as escrituras revelam? Seria o Criador do universo capaz de deixar sua própria criação sofrendo por toda a eternidade sem possibilidade de descanso? Ou será que essa imagem do inferno foi amplificada ao longo da história como uma ferramenta de controle social? E se eu te falasse que a palavra inferno nem existe nas escrituras originais, você acreditaria? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, e pelos séculos dos séculos... Agora, não é porque esse tipo de inferno aí não seja real que não terá o tormento. Os satânicos, eles vão se lascar bastante. Isso aí você pode ter certeza. Até finalmente irem de Sheol, né? E não tem descanso. Você imagina, se você ficar segurando uma panela quente, que é impossível, lógico, né? A não ser que você seja louco. Por 10 segundos já vai parecer uma eternidade. Estou com medo. Imagina o Tira, satânico. por favor. Tira mandou R$5. O tormento deles A vai sorte parecer dos eterno. profanos é que o Criador é misericordioso e vai dar estaquil em todo mundo, porque sinceramente, mereciam ficar empalados com os demônios que adoraram em vida soltos no meio deles. Principalmente o Nai. No caso, o Criador ele é misericordioso no sentido de que, assim, ele não é um torturador. Né, assim, ele poderia muito bem pegar esses satânicos e deixar torturando pra sempre. Não vai fazer isso, mas eles passarão pelo tormento. Depois de um longo estudo sobre o assunto, eu percebi que o conceito de inferno é muito mais complexo do que você imagina. E é mesmo. E talvez o inferno como conhecemos nem exista. No vídeo de hoje, vamos estudar esse conceito a fundo e tentar entender um tema que sim,
foi muito deturpado com o tempo. Por isso, no vídeo de hoje, vamos tentar entender o que é o inferno bíblico. Jânio, o que vai fazer quando chegar lá? Aonde você fala? No Sheol? Ué, aí, se eu for de Sheol, eu serei morto para sempre. Muitos pensam que após a morte, sua alma é diretamente lançada ou para o inferno ou para o céu. Mas não é bem isso que as Escrituras nos ensinam. O mais importante a se dizer aqui é que a palavra inferno nem sequer existe nas Escrituras. A palavra usada era Sheol, basicamente o lugar dos mortos. O livro de Eclesiastes explica mais sobre o que acontece com quem está no Sheol. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Ou seja, todos nós, bons ou ruins, vamos para o Sheol, o que já contradiz muito sobre a ideia de que ao morrer vamos diretamente para o inferno ou para o céu. Nem mesmo grandes homens como o rei Davi está no céu neste exato momento. O JJ fez uma pesquisa boa mesmo, hein? Tá manjando, rapaz. Acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje o seu sepulcro, porque Davi não subiu aos céus. Criadora dos mortais viventes, exatamente, as almas estão sendo guardadas. Isso aí. Dos santos portas, dos anjos, Senhora, sois fortes padrão. Alguns versículos sugerem que apenas alguns homens podem estar no céu, como Enoque, Elias e Moisés. Mas a maioria dos mortos ainda aguarda a ressurreição e o julgamento final. Mas o Senhor me devolveu a vida. Senhor, Dudu mandou R$5. Deus. Leiam a parábola do rico e o Lázaro. O rico, após morrer, não deixou de existir, mas ficou sofrendo. É Blue. Lázaro! O cara terminou falando, é Blue. Muitos podem até lembrar do ladrão da cruz. À primeira vista, parece que o ladrão iria imediatamente para o céu. Mas há detalhes cruciais que a maioria ignora. Primeiro, a palavra que, presente em quase todas as traduções modernas, não existe no grego original. Ela foi inserida para deixar a frase mais fluida, mas cria a impressão de cumprimento imediato, algo que não está no texto original. É isso aí mesmo, o Blox tem o hoje que Jesus disse que ainda não aconteceu. Amém. Estarás comigo no paraíso. Isso muda completamente a frase, mas existem diversos outros versículos que comprovam que ninguém está no inferno, mas sim no Sheol. É o que a gente acabou de falar aqui, irmão. Não é que a pessoa boa ou má, ela morre e vai direto para o paraíso ou vai direto para o inferno. Primeiro, essa alma ela é resguardada. Todas as almas que morreram, elas estão resguardadas num determinado local. No julgamento, aí o joio será separado do trigo, tá entendendo? Então, aqueles que serão salvos, esses sim, os remanescentes, irão para o paraíso. Os outros, os ímpios, satânicos, todos esses passarão pelo tormento para depois chegar no Sheol, é a sepultura eterna. O que que é? Serão deletados. Ninguém vai ficar queimando por toda a eternidade. Essas pessoas vão passar por um tormento, por uma desgraça. Você pode ter certeza, vai ser a pior coisa do mundo para uma delas. Óbvio que terá uma punição assim. Depois serão deletados, porque não tem almoço grátis. Se caírem no lago de fogo, lembrem-se que o Serjão caiu da plataforma de 30 metros de altura e só voltou com um zumbido no ouvido. Exatamente. Idólatras. Já pensou a dinâmica da reencarnação ser punição? Mas reencarnação é fraude. Já pensou a dinâmica da reencarnação ser Só punição? que para acreditar em reencarnação você tem que ser o gado do gado do gado. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O que gera dúvidas são relatos de crianças sobre a reencarnação. Ah, sim, ô Glauco, uma puta dúvida. Uma criança esquiza que fala de reencarnação e o próprio criador falar pra você que não tem. É? Tô na dúvida. Tipo
deixa eu pensar aqui. Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Criador, tem estudo de... mas tem uma criança lá na Austrália que falou que na vida passada era um canguru. Tô na dúvida. Ô, louco, irmão. Esse aí acha que é aí, ó. Ele acha que ele era um pássaro, ó. Ele acha que ele era uma gaivota, um flamingo, olha lá. Aí ele reencarnou gente, mas ele não aceita. Aí ele quer contar aí, ó. Cobra falante, mulher vindo da costela do homem, por aí vai. Povo virando sal. Isso sim é real, né? Ô, Júlia, é o... I was strolling on the moon one day in a merry month of December. May. Toma o seu real aí. Pro gadinho ou pra gadinha plugada na Matrix. No Novo Testamento grego, a palavra usada para o mundo dos mortos não é mais Sheol, mas sim Hades, que é basicamente a mesma coisa. Na parábola de Lucas, Jesus conta que o ímpio está sofrendo no Hades, enquanto o justo está descansando. Porém, é apenas uma parábola, não um mapa literal do Hades, pois ele seria a mesma coisa que Sheol, ou seja, sepultura. Cara, a primeira coisa que eu faria é rezar e pedir pra Deus me perdoar. Eu terminaria meu relacionamento e ficaria sozinho. Sei lá, acho que eu iria pro deserto fazer um jejum de uns 30 dias. Pra tentar tirar o máximo possível da influência demoníaca. Ia fazer bomba costal com uma colherzinha só de mel por dia. Eu ia entrar numa jornada de tentar me redimir de alguma forma, irmão. Porque isso aí é ruim, hein? Temos de inferno, porém é uma metáfora. Guiena simplesmente é a transliteração de Inon, ou seja, era o vale de Inon, fora de Jerusalém, um local real conhecido como lugar de sacrifícios pagãos no passado. Ó, o filho de cadela aí, ó. Demônio, filha da puta. E mais tarde usado como depósito de lixo e cremação de cadáveres. Jesus usou a imagem do Guiena, um fogo constante e podridão, como metáfora da condenação final. Esse é o termo mais próximo do conceito de inferno, como entendemos hoje. Geena também é o local onde por séculos se queimava o lixo de Jerusalém. Então o vale é associado com o fogo eterno pelo lixo que constantemente queimava aqui e também pelo sacrifício. O inferno não existe, Satanás, diabo não existe, isso tudo é mito mesopotâmico, cananeu e helênico. Recomendo usar sobre esse assunto, irmão. Ô Vinícius Noronha, e a punhetinha, já bateu hoje? O capeta não existe? Toda vez que você for bater sua punhetinha, lembra disso daí que você tá falando, que o capeta não existe. É tudo cananeu. A punhetinha cananeia. Tártaro era a prisão dos anjos caídos, mas foi erroneamente traduzido como inferno. Ou seja, resumindo tudo que eu falei. O cara não consegue nem controlar a bronha, irmão. A punhetinha cananeia dele me lança uma dessa. O ser humano é um fiasco, né? É gado demais, né? Você tá maluco. Larga a mão. Larga a mão. Aqui. Sheol, ou Hades, estado dos mortos, sepultura. Guiena, o lixão de Jerusalém, usado como metáfora da condenação final. E Tártaro, uma prisão de anjos. Todos esses nomes foram traduzidos como inferno, de onde vem a palavra inferno. Isso apagou as distinções originais e consolidou a ideia de que todas as referências eram sobre o mesmo lugar, o inferno eterno de fogo. A condenação final existe sem sombra de dúvidas, a qual é um acontecimento futuro. Por exemplo, no versículo: e os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Sempre que a Bíblia menciona o Guiena, ela fala no futuro. Vemos sempre as palavras serão e haverá, e isso aparece diversas vezes. Ou seja, neste momento, ou melhor ainda, o inferno nem existe, mas sim a condenação final e o lago de fogo. Mas agora, basta descobrir se o tormento nesse lago de fogo é eterno ou não. Transformers é semana que vem. Sabendo assim que depois da morte, todos vamos para o Sheol, o que acontece em seguida? A Bíblia indica que haverá uma ressurreição universal, onde todos os mortos serão chamados à vida novamente. Mas agora,
para serem julgados por Deus. Cara, eu tenho muita curiosidade para passar por isso. Vocês têm noção de como que vai ser isso? Não é intrigante parar para pensar que a gente vai passar por tudo isso aí? Tipo, como que vai ser? A gente vai ver as pessoas? Será uma coisa isolada? Só você? Imagina, todas as almas sendo conservadas para depois passarem por um julgamento pelo próprio Criador. Irmão, a parada vai feder, hein? Essa morte seria, então, o tormento eterno? O inferno, como conhecemos? Falando em um ponto de vista lógico, seria completamente estranho estarmos em um local como o paraíso, vivendo a vida perfeita, sabendo que, em algum lugar do universo, pessoas queimam de noite. Inclusive, quem manda na parada é o Criador, não é você. Xandão, super-homem moderno, aqui é um faz de conta. R$5. É uma passagem de faz de Boa conta. tarde, Ontem, durante Onde a live, você tirei o corre print da hora que você sistematicamente vestiu a fantasia atrás do do vento. Pamacando. Daí peguei o print e deixei do meu lado. Veja os NPCs, o que eles estão fazendo nesse exato momento? Eles não estão fazendo tudo aquilo que os NPCs são treinados para fazer? Acreditando que estão buscando e conquistando coisas? Conquistando o quê? Que no final eles percebem que correram e nada. Essa é a verdadeira inércia. Tá entendendo? Quer fugir da inércia? Evolua espiritualmente. Aí sim, quando você transcende e evolui espiritualmente, aí você começa a entender o todo. Entendeu? Nada. O único jeito de fugir da inércia é quando você começa a entender que você tem que viver para agradar o Criador. Você tem que se esforçar para isso. Aí sua vida efetivamente faz sentido. Enquanto você tá plugado na Matrix, você tá na inércia. Mesmo achando que não tá. Não adianta. Quando você não adquirir essa percepção de realidade, você tá... São as camadas da personalidade lá, do Olavo de Carvalho. Quando você sai da última camada, você transcende, aí a coisa toda começa a fazer problema não é estar na escola. Pessoas boas, familiares e até mesmo jovens. Isso é mais do que cruel. É uma pena injusta. Jesus conta a parábola do servo fiel e do servo mau, que mostra que aqueles que conhecem e recebem... Todos ficam em um lugar após a morte, pessoas boas e satânicos, todos aguardando a vida de Cristo, caso realmente aconteça, o sacrifício que funcionou. É sério? É isso aí mesmo, viu? Você vai, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar, depois que todo mundo morrer, você vai ficar no lugar, você vai ficar sentadinho na posição de índio, cruzando as perninhas esfaceladas sua, do lado do maníaco do parque. Ele vai ficar do seu lado. Ó. Os dois sofreriam a mesma pena, o lago de fogo, para toda a eternidade, mesmo tendo cometido pecados completamente desproporcionais. Então, não seria justo. Ou muito pior, imagine um homem que passou a vida toda sem fazer mal a ninguém, mas por não crer seria condenado eternamente às chamas, junto com tiranos e assassinos. Faz muito sentido. O versículo fala o seguinte: e o servo que soube a vontade do seu senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Poucos açoites não remete a algo eterno, mas sim uma pena justa. Isso deixa mais do que claro que o castigo de todos será justo, mas não igual. Isso já tira muito aquela imagem do inferno que queima eternamente. Em Apocalipse temos o vislumbre de como será o julgamento terrível de Deus, e que também reforça a ideia de que nem todas as penas serão iguais. Blue. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, e aí, sarro? Segundo as suas obras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Ou seja... Adão e Eva são uma representação ou foram literal? Literal, Glauco. A condenação será conforme suas obras, e você pagará pelo que cometeu. Os salvos não pagarão
pois o Messias já pagou por estes. Porém, os ímpios sofrerão a ira do Criador e depois serão aniquilados. E o versículo segue. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, haverá um justo julgamento segundo suas obras. E depois, os condenados serão aniquilados para sempre. Mas isso não significa que eles sofrerão para toda a eternidade, mas sim que pagarão pelo que cometeram. Mas os covardes, Inferno não existe, é uma invenção para controle social. Ô Vinícius, de novo um comentário seu, rapaz. Você quer falar do que te controla? Jorge, joga na roda aí. Fala aí, vai. Pode falar. Fala a verdade. Quantas? Os que cometeram imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo. A verdade é que provavelmente iremos todos de Sheol, não merecemos nada. Sério? O significado da palavra morte é a interrupção definitiva Moleque gênio com J da porra da vida de um organismo ou o fim da vida humana. É um estado de simplesmente deixar de existir e não um sofrimento eterno. Se o inferno é um lugar de fogo eterno, como ele foi lançado então ao lago de fogo? Não faz sentido. Isso porque em grego original, a palavra aqui é Hades, não inferno. Hades é o mesmo que Sheol, ou seja, sepultura. A morte será jogada no lago de fogo para a segunda morte. O Hades é a primeira, o lago de fogo, a segunda. Pois o dom da vida eterna é somente dos salvos. Os ímpios serão mortos, pois se sofrerem por toda a eternidade, também terão vida eterna. Mas então, como explicar Mateus, capítulo 25, versículo 46? E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Inferno de fogo e dor eterna, sem que seja necessária a imagem de fogo que consome eternamente. Ou seja, um grupo recebe a vida plena e eterna, outro recebe punição ou castigo. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra salário aqui indica consequência inevitável. Se alguém peca, a consequência é a morte, não necessariamente tormento eterno. Por exemplo, quando Adão desobedeceu a Deus. Falar pra você, cara, é ruim ser pecador, viu? É ruim fazer merda. Pra quem tem vergonha na cara e se arrepende, né? Agora, pra quem não se arrepende, acha que a vida é brincadeira e borboleta, tá tudo certo, né? Você continua fazendo bosta. Eu já não, eu procuro ser sempre disciplinado. Das vezes que eu fiz merda na minha vida, eu fiquei extremamente mal. Fiz o que tinha que ser feito pra me corrigir. Então, assim, vai de cada um. Como que você vai lidar com isso daí agora? Eu acho isso um lixo. Uma bosta. Porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Deus não disse que Adão sofreria eternamente em tormento. Ele simplesmente morreu, espiritualmente primeiro, pela separação de Deus, e depois fisicamente. A morte aqui é a punição pelo pecado, o salário que o pecado paga, sem a necessidade de sofrimento consciente. Quem obedece aos mandamentos preservará sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Aqui vemos a mesma lógica. Obediência preserva a vida, desobediência traz a morte. Mas o versículo que mais deixa claro essa ideia está em 2 Tessalonicenses. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, a destruição é eterna porque as consequências são eternas. Os condenados nunca mais voltarão à vida e sofrerão o julgamento. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre
e o fogo não se apaga. Ele está se referindo ao termo grego Gehenna, como eu havia explicado, remetente ao vale de Hinnom. O fogo que não se apaga, mencionado no texto, não se refere a um tormento consciente ou sobrenatural, mas sim a constante. Senhoras e senhores, De uma punhetinha cananeia? Bosta. Você gosta de uma punhetinha mesopotâmica? Bosta. Esses filhos da puta do seu chat zero texto me suspenderam. Deem uma pegada no meu saco grande roxo. Ai, o Vinícius da punheta cananeia. Cara totalmente NPC, irmão. Só fala bosta. Tá a um passo de virar mascote. O mascote canônico da live. Muito burro, irmão. Tá louco, só fala merda, bicho. Os vermes presentes nos resíduos nem completavam um o processo de decomposição, garantindo que nada permanecesse intacto. São total e irrevogável dos que rejeitam Deus, usando um símbolo conhecido e assustador para o público judaico da época. Portanto, a expressão é metafórica e pedagógica. Se analisarmos outros textos bíblicos, fica evidente que a expressão fogo eterno é uma linguagem simbólica, usada para ilustrar uma destruição completa e irreversível, não necessariamente algo que nunca acaba. Isso aí mesmo. Um exemplo clássico é dos Edomitas, descendentes de Esaú, devido à sua... Não sei, eu sinceramente, cara, é muita falta de vontade que o brasileiro tem de estudar o mínimo. As pessoas, gadas NPCs, elas acreditam em qualquer parafernália, menos na verdade. Vai entender, né? R$5. Boa tarde, Super. Qual filme hoje? Filme Baseado também. Sua arrogância e violência contra Israel, os profetas anunciaram que seriam consumidos pelo fogo. E o texto diz algo muito semelhante ao que conhecemos do inferno. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. Historicamente, o povo de Edom foi totalmente aniquilado. E hoje não vemos mais esse fogo que Isaías fala. Historicamente, Sodoma e Gomorra foram destruídas há muito tempo. Mas não está até os dias de hoje queimando. O que prova que o fogo eterno é apenas consequência, representando destruição irreversível e punição definitiva, e não sofrimento consciente. Em Apocalipse 14, a Bíblia descreve de forma clara o julgamento sobre aqueles que adoraram a besta e sua imagem. Qual o sentido do Criador? Isso aí você não precisa... Olha, isso aí você não precisa nem assim... Até uma pessoa que seja inteligente e para pensar com bom senso, vamos supor que ela nunca leu a Bíblia, até ela consegue chegar numa conclusão melhor do que vocês. É impressionante. Por que diabos o Criador, ele colocaria você para resetar, viver e resetar, viver e resetar, viver e resetar, igual um mentecapto, para voltar para esse mundo pecado, imbuído pelo pecado que já está na nossa essência, para ficar pecando de novo, piorando, 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 piorando. Tipo assim... Se para ser salvo dependemos da graça, por que viver, resetar, viver, resetar, viver, resetar, viver, resetar? Isso não tem sentido, irmão. Não tem esse negócio. A vida é uma só. E a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, 2 horas não para terminar um vídeo no de cálice 20 da sua minutos. ira, Se tá será maluco, atormentado larga a com mão. fogo e enxofre diante dos santos. Admiro muito sua paciência. Admiro muito sua paciência. Eu sou um cara paciente, irmão. Graças a Deus. Debaixo da mesa mandou R$5. Chance dessas pessoas que estão tentando conquistar Marte ou outros planetas, sendo eles os próprios anjos caídos, estarem tentando fugir da vinda do Criador. Cara, isso daí não é porque eles estão tentando fugir do Criador. Eles sabem que não tem pra onde fugir. Isso aí é marketing, é propaganda. Isso é uma indústria. É a indústria do engano. O sofrimento, bem como o peso da ira de Deus que ele tomou a favor dos salvos. No entanto, Jesus não tomou esse cálice pelos ímpios. Eles arcam com o julgamento por suas próprias escolhas. O tormento, portanto, é terrível, porém justo, sendo o resultado direto do juízo divino sobre aqueles que remanentes do juízo. O que resta do fogo após a destruição? Eu não quero não.
De forma semelhante aos edomitas mencionados anteriormente, a ausência de descanso nem de dia, nem de noite. Não, na verdade eu não vou te devolver porra nenhuma, não. Indica que o julgamento é completo e irrevogável. O texto enfatiza que o juízo... Irmão, é tudo resenha, beleza? Te acompanho faz muito tempo, não sou hater. Eu sei, irmão, um abraço. Eu sei que você não é hater. Eu só falei que você bate a punhetinha cananeia. Agora a gente sabe da verdade. Será pesado, doloroso e severo. Haverá ranger de dentes e constatação da justiça de Deus. É um aviso sério. A gravidade do pecado e da rejeição a Deus é absoluta e ninguém deve desejar estar no lugar desses condenados. Como dizia o texto de Mateus, alguns com muitos açoites e outros com poucos, segundo suas obras. Mas não que isso será um tormento eterno. Depois do julgamento, terá o lago de fogo, que seria a segunda morte. Deve ser, irmão. Mensagens satânicas estão aí o tempo inteiro. Os caídos que nem você acreditam nelas. Que o homem colocou suas próprias vontades na Bíblia? Já falei já isso aí da Bíblia, cara. Já falei já. Colocaram, distorceram vários versículos, mas os originais se mantêm. Mas não é só isso. O Antigo Testamento menciona vários e vários versículos que comprovam que os ímpios não existirão mais. Os ímpios serão destruídos e não passarão o resto da eternidade. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ele está falando que Deus pode destruir tanto o corpo quanto a alma. Essa, obviamente, é uma das interpretações que existem para o conceito do inferno. Também não quis desrespeitar crenças cristãs que acreditam no purgatório, no inferno eterno, Mas enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Aqui foi o JJ. E até o próximo vídeo. Vídeo totalmente base do JJ, hein? Everything you'll forget. This is now a real threat to every doubt in your head.